aí, Elisa. E a gente vem com o CNN Dois Lados numa edição totalmente feminina para falar sobre armas. Pelo menos 53 deputados da oposição protocolaram uma proposta para suspender aquele decreto assinado pelo presidente Lula que restringe a circulação e acesso a armas no Brasil. Esse documento foi editado pelo governo na última sexta-feira. Aí, no fim de semana, os deputados vieram com essa outra proposta. Os parlamentares criticam principalmente aquele dispositivo que repassa a fiscalização sobre o armamento e a munição dos artefatos do Exército para a Polícia Federal. O argumento é que a PF não tem estrutura, não tem efetivo suficiente para lidar com registro e controle desse tipo de armamento. Para discutir se a suspensão violaria o Estatuto do Desarmamento, conversamos com as deputadas federais Júlia Zanatta, do PL, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Tudo bem, as senhoras? Muito bom dia. Eu vou começar com a deputada Zanatta para saber dessa proposta do Congresso em derrubar o decreto do presidente Lula com uma nova política de armamento no país, né, para o acesso às armas no país. A senhora acha que o Congresso tem maioria para aprovar um decreto legislativo para se sobrepor à decisão do presidente da República? Deputada Zanatta. Bom dia, Basília. Bom dia, colega deputada Melchiona. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder debater visões, acho que bem diferentes. Primeiro, esse decreto do presidente Lula eu tenho chamado de decreto genocida, porque ele impede, dificulta além da prática de um esporte, ele dificulta que qualquer pessoa que tenha interesse de se defender sua família, sua propriedade, tenha esse meio, certo? Então, isso é contra a vida, por isso é um decreto genocida. Sobre a nossa proposta, a proposta da oposição de apresentar mais um PDL, porque desde lá do 1º de janeiro, quando já teve um decreto revogando os decretos do presidente Bolsonaro, né, e com a promessa de uma nova normativa que saiu agora, demorou um monte, deixaram todo mundo que investiu nesse setor num limbo, numa insegurança jurídica, né? Então, nós apresentamos PDLs, um dia chegou aí para a pauta da Câmara, mas não foi votado. Agora, eu acho que esse PDL vem com mais força, Basília, porém, dependemos da vontade da mesa da Câmara dos Deputados de pautar, certo? Então, eu não sei se tem maioria, porém, esse decreto é um total absurdo, é uma insanidade, dificulta muito a vida daquele cidadão que quer se defender, de uma mulher que queira sua independência se defendendo, né? Porque eu cito casos, por exemplo, de mulheres que registraram diversos boletins de ocorrência e nada foi feito, porque o Estado ele não é onipresente, não consegue estar em todos os lugares. Então, conheço mulheres que foram até um clube de tiro, aprender a prática, compraram pela Polícia Federal, não foi nem CAC, porque esse governo costuma falar que CAC é bandido agora, né? Não são os amiguinhos lá, né, os coleguinhas que ficam lá com ponto .50 que CAC não tem lá nos morros do Rio de Janeiro. Eles falam que o CAC é bandido, aquele que passa por todo um processo bem burocrático para adquirir uma arma. Então essa mulher, ela resolveu adquirir uma arma para se defender. E ela conseguiu se defender. Na vez que o ex-companheiro dela foi lá com uma faca tentar agredi-la, ela se defendeu. E esses casos, eles não são amplamente divulgados. Então o que eu defendo é esse nosso direito natural de autodefesa. E espero que sim, que o parlamento se levante, Basília, porque é o seguinte, esse decreto, além de tudo isso, ele é inconstitucional e ilegal. Eles precisam respeitar as leis que passaram naquele parlamento, ou seja, a 10.826 de 2003, comemorada pelos lulistas na época, entendeu? Então, um decreto está abaixo da lei e não pode desrespeitar o que está escrito lá. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Melchiona. Eu também gostaria de ouvir as suas considerações. Eu entendo que existem casos e casos. Algumas pessoas que, sob a alegação da autodefesa, precisaram se armar legalmente para isso, e outras que acabaram utilizando, aproveitando dessas brechas na legislação para comprar uma arma ou até trazer armas clandestinas para o Brasil. A gente tem que conseguir separar esses casos até para ter uma legislação correta, né, para o Brasil, né? Enfim, colocar a arma nas mãos de quem realmente alegue ter uma efetiva necessidade, enfim, quem realmente precise ter essa arma, além das forças de segurança. Dito isso, eu vou passar a mesma pergunta para a senhora Melchiona.
há uma maioria no Congresso hoje para derrubar o decreto presidencial e fazer valer este PDL, como a deputada Zanata repetiu várias vezes, que é essa proposta de decreto legislativo que foi apresentada no fim de semana? Sai o decreto presidencial e entre esse decreto do Congresso Nacional, tem maioria para isso? Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Basília, é um prazer estar aqui contigo. Eu tenho a convicção de que não tem essa maioria e claro que vamos ver agora na volta do recesso, mas quero começar rebatendo a Júlia. Primeiro, o genocida foi a política do Bolsonaro na pandemia, onde o Brasil perdeu mais de 700 mil vidas, e a anticientífica foi a política do Bolsonaro em relação à segurança pública, que, aliás, não teve política, mas uma falácia de que armar a população evitaria, né, ou diminuiria os altos índices de violência no nosso país. Em primeiro lugar, eu acho que o teu argumento é útil para a gente entender quais são os motores que movem boa parte desses deputados e uma parte da extrema-direita brasileira. Quando tu falaste que frustra a expectativa dos setores que investiram, nós estamos falando da indústria armamentista, que teve lucros recordes no governo Bolsonaro. Em segundo lugar, uma ideia de desresponsabilizar o Estado da segurança das pessoas, porque, de fato, essa lógica de que a pessoa armada garante a sua própria segurança não é verdadeira nem científica. O próprio Bolsonaro foi assaltado estando armado e os bandidos levaram, né, o seu material lá, muitos anos atrás. Muitas pessoas são vítimas justamente por terem armas, porque os bandidos querem essas armas. Os feminicídios aumentaram no Brasil. Tu trouxeste um exemplo, mas o que nós temos é um aumento de 5% dos feminicídios em 2022, a maioria com armas de fogo. Todo mundo sabe que quando aumenta a arma de fogo em circulação no país, aumenta, né, os índices de violência. 76% dos assassinatos em 2022 foram feitos por armas de fogo no Brasil. E nós temos casos, inclusive, de utilização de armas registradas como CAC para ataque em escola, como aconteceu em Sobral, no Ceará, em 2022. Então, não é verdade que isso aumenta a segurança da população. Ao contrário, o Brasil, embora tenha diminuído o índice de homicídios desde 2017, por conta das políticas estaduais, a redução da idade média, né, sobretudo nos estados do Nordeste, que vocês tanto desrespeitam, ainda precisa enfrentar índices altíssimos de violência. É o 8º país mais violento do mundo, foram 42 mil pessoas assassinadas em 2022, cerca de 80% por armas de fogo. O que a gente precisa, sim, é ter uma política integrada de segurança, garantir que o Estado tenha políticas públicas integradas e que tenha, de fato, responsabilização no sentido de um pacto contra os homicídios que passa por investigação, que passa, evidentemente, por responsabilização de crimes contra a vida, mas também políticas integradas de segurança nos territórios. Agora eu vou passar para as considerações finais das senhoras e pedir que respondam, deem sua avaliação sobre 2 pontos sensíveis considerados dos mais polêmicos de alteração nesse texto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, esse que eu citei no iniciozinho do nosso quadro, transferir a atribuição de fiscalizar as armas, a munição do Exército para a Polícia Federal. Vocês são contra ou a favor? E o segundo ponto, proibir a venda de pistola 9mm, que é muito popular e algumas pessoas dizem que isso irá atingir de morte o mercado de armas, né? A maior parte da comercialização de armas no país. As senhoras são contra ou a favor este segundo ponto também, que acaba limitando o alcance dessas armas tão populares, as pistolas de 9mm? Deputada Zanata. Obrigada. Bom, a questão do 9mm é uma bobagem completa, né? O Lula falou que quer proibir as armas porque vai para o crime 9mm, porque vai para o crime organizado. O crime organizado, ele compra no mercado negro, ele nunca precisou, o crime não cumpre a lei, né? Agora, sobre essa questão de transferir para a Polícia Federal, isso é ilegal. Isso é contra a Lei 10.826, que eu acabei de citar. Agora, sobre o que falou a deputada Melchiona, a gente discorda bastante, mas eu acho que alguma coisa a gente converge. Ela adora o Bolsonaro, porque ela fala de 10 palavras, 5 que ela fala é Bolsonaro. E os seus dados estão errados, deputada. São dados do Anuário de Segurança Pública, que os crimes violentos, durante esse período que você fala que teve maior flexibilização do acesso às armas,
né, de 2018 a 2022, os crimes violentos diminuíram no Brasil. Então, anticientífica é a sua fala. A senhora nega dados por um ódio que tem no seu coração com o Bolsonaro, que isso aí você tem que daí resolver algum problema que tem com ele, entendeu? E não negar um dado, um fato empírico, científico, entendeu? E outra coisa, gente, feminicídio aumentou. A senhora sabe qual é a maior causa de feminicídio, deputada? Qual é a arma? Armas brancas, não tem nada a ver com arma. E sobre armas legalizadas, o feminicídio, vou citar o meu estado de Santa Catarina. O feminicídio diminuiu com arma legalizada no período que a senhora fala que teve maior flexibilização das armas. De 2015 a 2017, a 2018 ali, tiveram 3 com armas legalizadas. E de 2019 a 2022, deputada, teve 2 com arma legalizada. Arma legalizada, porque a arma de bandido, quem lida é outra pessoa, é outro tipo de gente. Então, deputada, a senhora não pode negar dados, porque a senhora tem alguma coisa aí com o Bolsonaro, que a senhora gosta dele, a senhora fala dele no plenário todo dia. Vamos mudar o disco e debater ideias, debater verdades e fatos empíricos e científicos. Vamos então focar no assunto armamento. Deputada Melchiona, também suas considerações finais sobre estes 2 pontos de alteração da regra armamentista no país, né? Transferir a fiscalização da PF, ou melhor, do Exército para a PF, e essa restrição no acesso às pistolas 9mm. Qual a sua avaliação e também são suas considerações finais? Olha, Basília, eu sou a favor de todas. Todos sabem que 9mm é uma arma de guerra e quanto mais circulação, uma briga de trânsito, infelizmente acaba em óbito, que aumenta a violência doméstica. Desculpa, Zanata, vocês têm uma mania de mentir sistematicamente, porque tu deve estar bem desinformada. Infelizmente, os feminicídios aumentaram no Brasil em 2022, a maioria com armas de fogo. Legalizada? Com armas de fogo, Zanata. Em segundo lugar, quem tem ódio no coração é tu. Porque quem posta vídeo, e aliás foto, fazendo apologia ao assassinato ao presidente, como tu fizeste, aliás, de forma sistemática, apoiando os golpistas do 8 de janeiro, tu e a tua colega da extrema-direita, Carla Zambelli. A senhora será processada pelas mentiras que a senhora está proferindo a meu respeito. Imunidade parlamentar não é motivo para poder difamar uma deputada. Deputada Melchiona, eu vou permitir que a senhora encerre a sua resposta, deputada Melchiona. A senhora está nervosa. Tecnicamente falando, deputada Melchiona, sobre os pontos da mudança nesse decreto presidencial sobre as armas. Melchiona. Difamei. Essa moça me interrompeu sistematicamente. Além de ser anticientífica e mentirosa com relação aos dados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 6.300 mortes poderiam ter sido evitadas se o Bolsonaro não tivesse legalizado e flexibilizado as armas no Brasil. Foram mais de 600 armas legalizadas diariamente. Infelizmente, esses índices não diminuíram 6.300 mortes porque se flexibilizou o número de armas no Brasil. O que nós temos é, desde 2017, uma redução do número de letalidade, o que é muito importante, mas insuficiente perto de um país violento como o Brasil, por conta de políticas estaduais e por conta de 3 ou 4 fatores apontados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a deputada leu a orelha, leu a vírgula, leu a chamada e não leu o conteúdo da matéria produzidos pelos principais especialistas no Brasil, que dizem que o aumento do número de armas em circulação aumenta a violência, seja ela doméstica e familiar, seja ela na rua, seja a violência daqueles criminosos que assaltam as pessoas que têm armas legalizadas para roubar essas armas, seja em situação de brigas de trânsito. Então, menos, deputada, aqui não é tuas redes sociais para te mentir de forma sistemática ou mesmo fazer apologia e violência à indústria armamentista, como tu fizeste com a metralhadora, com os 4 dedos, fazendo uma apologia ao Lula, com 3 tiros na mão do presidente Lula. Foi tu que fizeste, está nas tuas redes sociais. Basta qualquer um agradecer a participação das 2 deputadas federais para falar desse tema que é super polêmico. Vocês que são aí espectadores da CNN Brasil estão vendo que realmente é algo temperamental. Mas fato é que, diante da existência de um novo governo, uma nova política armamentista no país, mudou. Este governo quer recuar no armamento, quer desarmar a população, o considerado cidadão comum,